Olá, hoje eu vou mostrar algumas dicas avançadas e boas práticas para criar apresentação muito mais profissional e chamativa. Vou falar sobre atenção do público, sobre storytelling, sobre design visual, alguns erros comuns e como evitá-los, sobre também a otimização de arquivo e alguns recursos externos que facilitam muito nossa vida no PowerPoint. Então, referente ao primeiro tópico, né, como manter a atenção do público. Então, a primeira dica é manter a atenção do público evitar slide cheio de texto. Né? Então, até trouxe alguns exemplos aqui. Ó. Tem um exemplo aqui de slide com pouco texto. Né? Então, usar aí frases curtas, né? Um pouco de visual e um pouco de texto, mas não muito. Né? Então, isso seria um bom exemplo. Um exemplo de slide com muito texto seria já um exemplo ruim. Então, por exemplo, aqui eu botei um pequeno trecho, não um texto, então ficaria, visualmente falando, já ficaria ruim. Então, ao invés de a pessoa estar prestando atenção na sua apresentação, ela vai acabar lendo. E o próximo slide aqui, também trouxe um slide com apenas uma frase, que isso aqui está como excelente. Então, mostrar menos no slide para falar mais com o público. Né? Então, colocar uma ou outra frase, uma imagem também, para estar conversando com o público e passar a mensagem que a gente quer transmitir para o público. Falar um pouco aqui do storytelling, né? Então, que na verdade storytelling nada mais é do que contar uma pequena história, né? Para criar uma conexão com o público, em vez de a gente jogar informações soltas, né? Então, a gente começa apresentando um contexto ou um problema que as pessoas reconhecem, depois mostra o que a gente fez ou qual a solução que a gente está apresentando e finaliza com o resultado. Então, aqui eu até trouxe aqui o passo a passo, né? Então, uma situação, um problema, a solução e o resultado. Então, aqui a gente tem uma situação, por exemplo, imagine que você precisa apresentar um projeto para seu público, se distrai facilmente, né? Então, essa é a situação. O problema é que eles não entendem o valor da sua ideia logo assim de cara. E a solução seria usar o storytelling, né? Então, a gente começa com uma mini história que conecta o público ao tema. E o resultado, né, que seria eles acabam prestando mais atenção e entendem por que sua proposta importa. Então isso seria um exemplo do storytelling. Uh, um próximo aqui seria a parte de design, de técnicas de design visual. Então a gente tem aí a regra dos terços, né? Também o contraste, também a questão de hierarquia visual. Regras dos terços nada mais é que a gente tentar dividir mentalmente a tela em 3x3. Então vou fazer aqui na prática para vocês verem. Então vem aqui em exibir, vem em guias, pode ver que até já coloquei antes as guias. E eu botei também a régua para delimitar aqui 4 e 4 aqui também. Ó. Então a gente usa essa regra do terço para tentar posicionar os elementos de forma mais, visualmente falando, mais bonita, mais formal. Então aqui se fosse uma imagem, a gente deixaria mais ou menos aqui, né? Próximo desses pontos, desses encontros aqui, ó. Esses 4 encontros aqui, tá? Então isso seria uma questão da regra dos terços. O contraste, né? Então, por exemplo, usar cores que realmente diferenciam, então contraste de tamanho também funciona. Aqui no texto, eu deixei o texto em branco e o fundo em preto, então para dar um destaque, né, melhor. A gente poderia botar o texto em branco, não, aliás, o texto em preto e o fundo em branco, né? Então, aqui é o preenchimento da forma em branco, também para dar um destaque no texto. E também quer falar da hierarquia da visual, né? Que o elemento mais importante tem que ser o maior. Então, se a gente tem aqui três imagens ou 3 itens, a gente deixar sempre o que a gente quer dar maior importância como prioridade, como maior. Né? Então, até para se destacar melhor e o público sabe para onde olhar primeiro. Falar um pouco de erros comuns, né? E como evitar. Então, alguns erros mais comuns é slide lotado de informação, fonte muito pequena, misturar muitas fontes e cores, usar transições exageradas e usar imagens de baixa qualidade. Então, aqui no próximo slide, esse slide aqui ele está bem bagunçado, né? Tá bem, tô com as fontes aqui tudo virada ao contrário. Então,
evitar esse tipo de coisa também. E aqui eu já tenho o slide já arrumado, né? Então, só algumas dicas. Outra parte aqui seria a otimização do tamanho do arquivo. Deixa eu só tirar essa régua aqui. Otimização do tamanho do arquivo, né? Então, muita gente esquece disso, né? Que no PowerPoint ele oferece duas ferramentas ótimas, que é compactar imagens e compactar mídias. Então, para compactar imagens, eu posso vir aqui em arquivo e salvar como, né? Eu boto aqui no meu computador, só dando esse clique. Ferramentas, compactar imagens. Ela vai abrir uma caixa de diálogo e aqui eu tenho várias opções para compactar imagem, né? Desde usar a resolução padrão até uma menor, né? Uma que já é boa para página de web, uma para impressão, uma HD e uma de alta fidelidade. Então eu posso escolher qualquer uma delas e compacta a minha imagem. E também tem a opção de compactar parte de mídia, né? Então, até por isso até deixei um vídeo aqui só para fazer esse teste, que eu tenho que ter algum tipo de vídeo para habilitar a opção no PowerPoint. Então, o caminho eu vou em arquivo e depois vou em informações, aqui ó, informações, e aqui já tem um botão aqui ó, compactar mídia, né? Então, padrão, HD e Full HD. Dependendo do tamanho, o arquivo vai ficar ou maior ou menor. Então, se tu quer um arquivo do PowerPoint um pouco mais leve, assim, para evitar travamento, então a gente bota aqui um padrão, tá? Para não ter nenhum tipo de problema. E o próximo aqui seria parte de recursos externos, né? Então trouxe aqui alguns recursos, né, que a gente pode estar pegando na parte de banco de imagens gratuitos, o Pixels, o Splash, o Pixabay, ícones e ilustrações. Daí a gente tem o Flatcom, FreePic, o Icons 8, modelos de slide a gente teria também SlideGo, Canva e PowerPoint Templates da Microsoft. Então basicamente seria esses os recursos externos que a gente poderia acessar de forma gratuita. Então basicamente seria essas as dicas, tá? Então com essas dicas eu acredito que você já consegue criar uma apresentação mais formal, leve, mais envolvente também. E basicamente foi isso que a gente passou hoje, certo? Então até a próxima.